Batista. Muito bem, estamos de volta para dar sequência ao nosso programa e na velocidade do rádio eu trago agora para você Canal Saúde. Canal Saúde desta terça-feira, falando sobre mitos e verdades sobre anestesia, né? Aquelas dúvidas frequentes, o medo. Já eu converso com a médica Ana Carla Alencar Justo, do Hospital Jaime da Fonte, e por falar em Hospital Jaime da Fonte, crescimento que se vê, cuidado que se sente, não é isso? Ano passado completando aí 70 anos, então, olha só, uma trajetória, toda uma vida, né? Cuidando da sua saúde. Maravilha. Bem, vamos falar sobre mitos e verdades sobre anestesia, mas antes aquele convite para você se inscrever no nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco, hein? Estamos próximos de chegar a 78 mil inscritos, chegando pertinho aí de 78 mil inscritos. A quem já se inscreveu, obrigado. A quem ainda não fez, faça isso, ajude o canal a crescer, ative o sininho, faça inscrição, ative o sininho para receber notificações. Dê o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado. Estou fazendo aqui já para quem está nos assistindo, acompanhando, ok? Você também pode compartilhar com amigos e amigas, pode sugerir temas, assuntos, pautas, pode elogiar, criticar, fique à vontade. Bem, isso dito, suposto, a anestesia ainda desperta, né, medo, receio, dúvidas com relação aos pacientes, quando fala assim, olha, vai ser anestesia. Em geral, doutor, olha aí, se eu não conseguir acordar, eita, vai ser qual? A hack? Eita, a hack na espinha, na coluna, meu Deus do céu, corre risco. Eu acho que isso deve ser pergunta frequente, né? A especialista, como a nossa convidada de hoje, a anestesiologista do Hospital Jaime da Fonte, a doutora Ana Carla Alencar Justo, que está com a gente a partir de agora. Doutora Ana, muito boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Jota, tudo bom? Prazer estar aqui. Prazer nosso tê-la aqui para falar sobre esse assunto. Esse tema, eu acho que 12 a 10 pacientes, eu acho que pergunta isso, né? O que a gente pode justamente falar, trazer com relação a esse assunto, esse tema. Dúvida frequente, doutora, por favor. É uma dúvida eu muito acho que frequente. Estou dando reverb aí, por favor. Emerson, está retornando. Está retornando Isso. Um pouquinho, né? Exatamente. Eu falei aqui com o Emerson, que está me ajudando aí, estava dando retorno, mas agora melhorou. Doutora Ana, por favor. Foi joia. Eu brinquei assim, eu digo, olha, em cada 10 pacientes, 12 tem essa dúvida, esse medo, esse receio, né? Por favor. Isso. A gente está acostumado, infelizmente, aos pacientes terem um pouquinho de medo da gente, sendo que quando são pessoas, né, bem esclarecidas, quando eles passam por uma boa avaliação pré-anestésica, eles entendem a segurança da nossa profissão, né? Eu sempre digo que nós somos ali realmente os médicos que vão ficar durante todo o procedimento, nós vamos chegar primeiro, nós vamos fazer uma avaliação pré-anestésica se ela não tiver sido realizada antes, nós vamos cuidar de você durante todo o procedimento e vamos ser os últimos a sair, para garantir que o procedimento tenha sido bem sucedido, para entregar esse paciente muito bem a uma sala de recuperação, enfim, a um apartamento em que ele se destinava, sabe? Uhum. Então, eu sempre digo para meus pacientes que o melhor que eles podem fazer é realmente nos conhecer para tirar todas as dúvidas. E eles saem, quando fazem a avaliação pré-anestésica, bem mais tranquilos. Doutora Ana Carla Justo, até aproveitando essa sua fala, existe esse contato antes? Eu vou conhecer, né, quem vai ser o anestesista ou a anestesista, né, no meu processo cirúrgico, não necessariamente, porque eu não sei se é só na rede SUS que as pessoas só se deparam na hora do processo cirúrgico, né, enfim. E aí, às vezes, não dá para ter esse diálogo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Claro. De ter esse contato antes, para acalmar a pessoa, para tirar dúvidas, por favor. Perfeito, é importantíssimo. Como você falou, né? Esse contato, o ideal é que ele seja realizado antes até, não seja ali em breves momentos antes da cirurgia. Porque o que é a avaliação pré-anestésica? É aquele momento em que a gente vai
se conhecer, né? Eu vou conhecer o meu paciente, eu vou entender quais são as doenças, né? Os medos, os anseios que ele carrega, a história dele, se ele já passou por alguma cirurgia, se teve uma experiência negativa ou alguma intercorrência, algo que às vezes precisa até modificar a minha anestesia, a minha técnica, sabe? Então, é um momento em que a gente tem uma conversa, né? Ele tira as dúvidas dele, eu vou conseguir explicar qual vai ser a anestesia, como vai ser o procedimento, como vai ser o despertar dele, e eu também consigo ter mais segurança. Então, é algo que eu aproveito aqui para veicular essa informação. E caso você vá submeter a qualquer procedimento, que você procure conhecer o seu anestesista, né? Você é de direito seu, é uma prerrogativa do Conselho Federal, da Sociedade Brasileira de Anestesia, você fazer uma avaliação anestésica. E a título, né, de formação, né, em direito do paciente, acho que cada vez mais as pessoas elas estão procurando saber, né, seus direitos, ter acesso a mais informação. Então, é a dica que eu dou hoje. Se for fazer qualquer procedimento, mesmo que não seja cirúrgico, até uma endoscopia, né, uma endoscopia, uma imagem, uma ressonância, procure saber quem vai ser seu anestesista para tirar todas as dúvidas. E também, com isso, evitar intercorrências. Uhum. Eu vou seguindo, a senhora que está me orientando, viu? Pela sua fala, pelas suas respostas. A senhora falou agora justamente sobre, não somente no processo cirúrgico, né, mas até através de exames. Aí eu anotei aqui, endoscopia utiliza exame de imagem. Quais são os exames que necessita justamente de a pessoa ser anestesiada? Por favor. Normalmente, os exames de imagem, a gente acompanha os pacientes caso ele já tenha uma história prévia de uma alergia, por exemplo. A gente já faz esse acompanhamento anestésico. Mas, de fato, a gente precisa realizar uma sedação ou intubação, anestesia geral, para alguns procedimentos. São, normalmente, ressonâncias magnéticas ou tomografia, situações em que o paciente ele não consegue fazer o paciente totalmente acordado, né? Esses são os exames de imagem. E tem alguns exames que a anestesia, ela é prerrogativa, ela é realmente necessária, como, por exemplo, uma colonoscopia e uma endoscopia, porque o paciente ele precisa estar bem confortável, realmente sem dor, para que o exame ele possa ser realizado. E existem também inúmeras situações que a gente precisa realmente fazer uma sedação, acompanhar, fazer uma anestesia nesses pacientes, como, por exemplo, as biópsias, a gente também, às vezes, precisa fazer com que o paciente seja confortável, porque é isso que a anestesia, ela induz, né? Ela induz o estado em que você tira a ansiedade do paciente e deixa ele confortável para fazer qualquer que seja o procedimento, desde um exame de imagem até uma cirurgia mesmo. Esse processo de conversa com o paciente, a anamnese, né, é importante porque isso vai identificar se a pessoa é nervosa, se não é, se a pessoa tem alguma doença, diabetes, hipertensão, isso tudo interfere, o quê? Na dosagem, interfere no tipo de anestesia, doutora? Isso, interfere em realmente, como você falou, em praticamente tudo. Pacientes que têm alguma comorbidade, por exemplo, pacientes que têm algum tipo de doença no fígado, alguma doença nos rins, eles vão ter uma dificuldade em metabolizar, em excretar, né, colocar para fora aquelas drogas, em metabolizar aquele medicamento. Então, a dose ela tem que ser ajustada perfeitamente. Cada anestesia, a gente fala, ela é muito individual. Tem pacientes que reagem de diferentes formas, tem pacientes que precisam de diferentes doses, não é só peso e altura, sabe? Depende também se é um paciente idoso, se é uma criança, as doses são completamente diferentes. E a anestesia também muda bastante, porque, como você falou mesmo, às vezes o paciente tem um pouco de ansiedade, tem alguma fobia, a anestesia dele vai ser completamente diferente de um paciente que não tem. E a gente, nessa conversa, nessa avaliação, pergunta algo que é muito importante, são as medicações, né? Hoje é muito comum todo mundo praticamente tomar alguma medicação, principalmente nessa época agora, em que se usa muito as conhecidas canetas, né, canetas emagrecedoras. E isso, para o anestesista, é extremamente importante. A gente não pode descobrir momentos antes da cirurgia que o paciente faz uso de uma dessas medicações, Mounjaro, Ozempic, quais seja, porque isso isso muda a nossa anestesia. E caso, né, o paciente não fale isso, ele omita essa informação,
pode ser extremamente perigoso para ele. Então, como eu falo, cada vez mais, essa conversa, essa avaliação, ela é imprescindível para a segurança do paciente. A senhora falou aí o tipo de anestesia, né? Quando se fala no processo, né, muita gente até liga somente a anestesia geral e a famosa RAC, que aí deixa também algumas pessoas temerosas, porque na coluna, eita, se errar, vai ter algum problema ou não. Só existem esses dois tipos, não necessariamente existem outros tipos também. E até uma segunda pergunta dentro desse contexto, pessoas da própria família, né, da minha família, assim, eu fui para a sala e já saí apagada para o bloco cirúrgico. Tem outra que diz assim, não, eu vi ainda a conversa dos médicos quando estava chegando no bloco cirúrgico. E isso é com relação à dosagem, o tempo de cirurgia que é estimado, é isso, doutora, por favor? Isso. Respondendo primeiro, né, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que você fez. As anestesias que se ficaram mais famosas, né, realmente, a anestesia geral e a raquianestesia, né, é muito frequente, a gente usa bastante em cirurgias de membros inferiores, e em cirurgias como a cesárea, que é muito conhecida, e acaba que realmente todo mundo escuta um pouquinho falar. Mas existem outras anestesias também. Existem os bloqueios anestésicos que a gente pode fazer, e que permite que a gente faça uma anestesia em determinado membro isolado do paciente e que ele possa ficar ou acordado, né, sem dor, sem o movimento do membro ali, sem sentir nenhum tipo de desconforto, ou com a sedação, ou seja, dormindo. É um tipo de anestesia, inclusive, que eu costumo fazer bastante, porque eu faço parte de uma equipe que faz cirurgias de mão. Então, é muito comum a gente fazer o bloqueio anestésico só do braço e o paciente ficar dormindo, sem necessidade de anestesia geral, sem necessidade de ser entubado. Então, existem sim também, como eu falei, outros tipos. Tem a anestesia peridural, que também é nas costas, tem a sedação, que é o que varia bastante de paciente para paciente. E aí, fazendo o gancho, respondendo a sua segunda pergunta. Depende bastante, né, a experiência do paciente. Por isso, mais uma vez, a avaliação é tão importante, porque tem pessoas que têm uma experiência muito boa com a anestesia, tem outras que já não gostaram tanto da experiência prévia, porque, como você falou, ficou escutando uma conversa, né, ou então, enfim, teve algum momento desagradável. Isso vai variar de acordo com idade, tipo de procedimento, se foi um procedimento de urgência ou se não foi. Varia também com as condições do paciente, né, se ele usa alguma medicação. Às vezes, pacientes que tomam medicações ansiolíticas, enfim, tomam uma celeuma de medicações, eles podem se tornar mais resistentes para anestesia, sabe? Então, é importante você descrever para o seu médico anestesista tudo que você toma, não omitir nada, porque isso pode mudar o desfecho, inclusive, da sua cirurgia, sabe? Entendi. Doutora Ana Carla Justo, deixa eu trazer um exemplo meu mesmo, pode parecer bobo, mas eu vou explicar. Quando a gente faz o procedimento né, odontológico, e homem é mole pra caramba. Nisso eu preciso concordar um pouco com você. Nisso eu preciso concordar. As mulheres são mais preparadas, né? Enfim, médico, homem, meu Deus do céu. Aí, quando você chega na cadeira do dentista, né? Assim, vai aplicar anestesia. Aí a médica diz assim, Jota, relaxa, porque quando você está tenso, a sua musculatura trava, e aí fica muito mais difícil, né? Da agulha entrar, exatamente. Então tente relaxar. Parece bobo, né? Numa cadeira de dentista, enfim. Não existe pergunta boba. E é super interessante. Inclusive, eu vou pegar um gancho. Eu sempre falo isso, né? Às vezes, alguns procedimentos, até às vezes algumas anestesias mesmo, elas vão depender mais do paciente do que de mim, entendeu? Porque a gente calcula tudo de acordo com o histórico que a gente colhe, né? Enfim, de medicações, de uso prévio, de peso, altura, sexo, idade, tudo isso. Mas muita coisa depende, às vezes, do paciente, dele estar bem relaxado. Tem paciente que realmente chega bem nervoso, até fica difícil, né, de fazer uma punção venosa, que é o início, é a primeira coisa que a gente faz. E como você falou no seu próprio exemplo mesmo, se você fica muito tenso, né, às vezes a gente nem consegue aplicar anestesia. De repente, se for uma raquianestesia nas costas,
A gente sempre fala que o ideal é que o paciente fique bem relaxado, bem tranquilo, para que aquilo não dificulte o procedimento, né? E como você mesmo falou, né, um bloqueio, né, que não deixa de ser um bloqueio anestésico, né, na cadeira de dentista, acaba ficando mais difícil e mais desconfortável, tanto para você quanto para o cirurgião. Por isso que eu falo, para ter um bom desfecho, um bom procedimento, uma anestesia segura, tranquila, uma experiência positiva para você, você tem que falar tudo isso, né? E ser sincero, olha, eu fico realmente um pouquinho mais ansioso, ou então, doutora, tem paciente que me fala, eu demoro muito para acordar. Aí a gente já liga um gatilho que talvez seja um paciente que seja muito sensível à anestesia. Então, eu vou, né, ter doses um pouquinho menores para aquele paciente. Por isso que cada vez mais eu bato no martelo, a gente precisa se conhecer antes do procedimento, sabe? Perfeito. Doutora Ana Carla, outro detalhe também é essa questão da opção. Chega gente aí no seu dia a dia dizendo assim, doutora, olha, eu não quero ver nada, eu não quero ouvir nada, mesmo que não seja recomendado, eu quero anestesia geral. Tem gente que pede isso? Tem? Tem, é bem comum. Aí nessa conversa a gente sempre explica, né, o risco e o benefício de qualquer procedimento, de qualquer anestesia. Nos procedimentos que eu costumo fazer, por exemplo, não teria, entre aspas, né, a necessidade de fazer uma anestesia geral, porque os pacientes eu consigo dar muito conforto a eles com um bloqueio anestésico e com a sedação. Ele não vai ver nada, ele não vai ficar ouvindo nada, entendeu? É diferente de, às vezes, a ideia que se cria é que você só vai realmente dormir se for anestesia geral. Não, com a sedação, a gente consegue tirar o paciente, né, daquele nível de consciência, deixar ele bem confortável, mas com a respiração própria dele, bem tranquilo, confortável, como se estivesse realmente, entre aspas, dormindo, sabe? Então, é algo muito comum. Eu sempre pergunto, olha, como é a sua relação com a anestesia? Tem paciente, eu já tive o contrário, já tive o paciente, na verdade, que queria ficar escutando tudo. Então, isso é muito individual. Mas eu sempre pergunto qual a experiência que ele quer ter com anestesia, porque no início, quando eu estou ali funcionando, um acesso, pegando uma veia, eu coloco até alguma música de preferência. Eu sempre gosto de perguntar o que é que ele gosta de ouvir, ou se não gosta de ouvir nada, só quer realmente chegar lá e apagar, né? Então, isso é tudo muito individual, e a gente vai ali batizando de acordo com o desejo do paciente. Aí eu respeito muito isso, não, enfim, todos os colegas respeitam muito isso, porque é, inclusive, uma prerrogativa e um direito do paciente ele se recusar a receber algum tipo de anestesia. A gente sempre vai explicar, né, o risco e o benefício de cada técnica, mas a decisão final a gente toma em conjunto, mas a palavra final é do paciente. Entendo. Doutora Ana, também colocando mais um exemplo prático, né? O retorno, né? Saiu do bloco cirúrgico, cirurgia, o médico disse, olha, cirurgia maravilha, tudo ok. Aí a reação de cada um é muito individual também. Eu digo isso porque tem pessoas que vomitam logo depois. Eu não sei se é pela questão do jejum, né, que passa muito tempo. Eu não sei se é efeito da anestesia, justamente por isso que eu estou lhe perguntando. Já conversei com uma pessoa que vem do bloco cirúrgico e não estava falando coisa desconexa não, viu? Perguntou se fulana veio ver, se tinha ciclano esperando lá, e não sei o que lá. Depois, no outro dia, eu perguntei, eu perguntei isso. Não foi de nada, né? De nada. Mas se tu pensasse, olha, a mamãe está aí, chegou, fulano veio ou não. Ou seja, acontece isso, por favor, doutora. Acontece. Realmente, esse despertar, ele tem ficado cada vez melhor, porque a medicina, a anestesia, ela tem ficado muito segura. Então, segunda a segunda, ali a gente está monitorizando nas cirurgias, inclusive o nível de consciência. Existe um aparelho que a gente consegue, né, colocar eletrodos aqui na cabeça, na testa do paciente, e avaliar o nível de consciência, o nível de profundidade em que ele está dormindo. Então, esse despertar, ele tem ficado cada vez melhor, mais confortável e mais seguro. A gente consegue ali, segundo a segundo, né, à medida que a cirurgia está terminando, a gente consegue ir despertando o paciente. E como você falou, ocorre realmente essa questão de perder a memória, principalmente por conta das medicações que a gente faz. Inclusive, é uma das orientações que a gente dá, após realizar uma anestesia geral, sedação, realmente ficar ali 24 horas sem dirigir, sem assinar documentos importantes, porque pode acontecer nessas primeiras 24 horas uma perda de memória. Isso é comum, isso é normal, é algo que faz parte ali da sedação, da anestesia geral.
E o despertar com algumas intercorrências, como você falou, que né, algum conhecido, algum familiar acordou vomitando bastante, normalmente isso é decorrente dos fatores de risco daquele paciente e também da anestesia, das medicações que são feitas. O jejum prolongado, ele pode aumentar esse risco, sim. Mas existem alguns fatores de risco e a gente pode dar medicações durante a anestesia para evitar esse vômito, né? Que não, é muito desconfortável para o paciente. Então, a gente, na avaliação pré-anestésica, também pergunta isso, normalmente quando são mulheres, jovens, né, não tabagistas, se tem alguma história, né, prévia de enjoo, tontura, isso tudo vai aumentando o risco e na anestesia a gente consegue controlar e dar mais medicações para evitar esse evento, né, essa náusea. Mas, para finalizar, assim, realmente o despertar, o acordar vai ser muito individual, vai depender de cada pessoa, das medicações que faz uso, como foi a cirurgia, se foi uma cirurgia de urgência ou não, porque às vezes, quando é uma cirurgia de urgência, o despertar, o acordar pode ser um pouquinho mais agitado. Se aquele paciente, né, ele tem alguma comorbidade, alguma doença, isso tudo vai realmente ser muito individual e tornar o despertar muito individual também. Doutora, e num tempo mais prolongado, não necessariamente o pós-cirúrgico, tipo, uma pessoa que ao longo da vida fez 8 processos cirúrgicos, né, aí mistura anestesia geral, a raquiana, enfim, ela pode ficar irritada com o passar do tempo, efeito anestesia ou não, isso é mito, é verdade, por favor. Não, o fato de ela ter acumulado ao longo da vida várias experiências anestésicas, ter submetido a várias anestesias, não vai fazer com que ela se torne necessariamente ou resistente ou mais sensível. O que vai acontecer é que realmente ela vai ter ali um histórico, né, de experiências. Isso, na verdade, tende até a refinar a experiência dela com anestesia e normalmente esses pacientes trazem para a gente. Olha, quando eu fiz a anestesia geral, eu acordei vomitando, né? Então, a gente presta mais atenção ainda e vai cuidar com mais carinho ainda, né, da profilaxia e usar as medicações corretas para que isso não aconteça. Ou então, o paciente chega e fala, doutor, eu fiz endoscopia, passei o dia apagado, eu acho que realmente o médico me colocou ali para dormir o dia todo. Então, a gente vai, né, refinando também nossas medicações, nossas doses, para que isso não volte a acontecer. Mas o fato de repetir várias anestesias não tem nenhum problema, não. Perfeito. Doutora Ana Carla Justo, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. A senhora gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei? Fique à vontade também para divulgar suas redes sociais, por favor. Joia, perfeito. Obrigado, Jota. A oportunidade é excelente, né, no meio em que vivemos, no momento que vivemos, e mais uma vez eu queria reforçar o direito que os pacientes têm, né, de conhecer seu anestesista antes dos procedimentos, questione seus cirurgiões, se for um exame de imagem, questione também quem vai ser o anestesista do dia. Isso é muito importante, tanto para o anestesista fazer uma anestesia muito segura, quanto para você, para a sua segurança. Minhas redes sociais, eu tenho um Instagram profissional, em que lá eu falo um pouquinho sobre anestesia também e medicina da dor, que é uma área de atuação que eu venho fazendo. E uma oportunidade importante para que os pacientes que tenham dúvidas também possam tirá-las naquele momento, naquela rede social. Perfeito. Doutora Ana Carla Justo, muito obrigado pela sua atenção aqui com o Canal Saúde, viu? Desejando saúde e paz para a senhora, um abraço e até um próximo encontro, viu? Obrigado. Obrigada também, Jota, para você também e a todos os ouvintes, uma boa tarde. Ok, obrigado, Idem. Está aí a doutora Ana Carla Justo, ela é anestesiologista, tem que ter calma para falar, do Hospital Jaime da Fonte, nossa convidada de hoje aqui do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui, gente. Agradecendo o carinho, a atenção, a audiência de todos vocês. Saúde e paz para você também, um abraço e até o próximo encontro. E lembrando que essa entrevista fica à disposição em nosso canal, hein? É só colocar Folha de Pernambuco no YouTube, vai lá e acompanha toda a entrevista com a doutora Ana Carla Justo, ok? Valeu, gente. Tchau, tchau. Canal Saúde, um programa